When you are in this situation, you are completely competitive on a tax-free basis. This has been the situation during, I think it was the situation in '78, in the year '78. It was also last year, but it's not, let's say, regularly the case. Thank you. Eu tenho aqui uma última pergunta, se alguém tiver mais alguma, por favor, apresentar agora, porque a gente tem mais uns 10 minutos se precisar, tá? Por enquanto eu tenho uma última pergunta antes de resumir. Para o Luiz, anônimo. You mentioned that Braskem goes to buy investments with low barriers of entry. Wouldn't you consider an investment in ethanol plants as having higher barriers of entry than an investment in land? No, we believe that nothing has a higher barrier of entry than agricultural land. We operate as usual, as I showed before, on other real estate classes of assets, as shopping centers, office buildings, residential. Well, everything that you can make, can build different floors and put one above the other. No one is able to do it in agricultural land. So a mill can be disassembled in one place and assembled in a different one. Land cannot be transported and can't be replaced. So we believe that is the highest barrier of entry is land, agricultural land. Well, to the extent that the land is required, if your model is, I need land for the refinery, right, for the mill, then any inch of barrier to the land automatically causes a barrier for the entry into the mill, if this is your model, right? Yeah, our model is basically selecting areas, and we have a group of people doing this, selecting areas around the country that we believe that we will be able to acquire land at good cost, with good quality, that infrastructure will come and buy these lands, and especially that if there is a certain amount of available land that we will be able to acquire. And then, second stage would be to attract a miller to this region. Something that is not new for us. It's not something that we are inventing, creating, that is just a good idea. We already did. It's done. We provide, as I mentioned, for sugarcane, for 4 plants, not by accident. These plants were built inside or on part of our land exactly because we attracted them. So this is our business model. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, deixa eu concluir. Aqui se falou de muita coisa, mas, digamos, o fio condutor, alguns elementos comuns do que se foi falado aqui. Primeiro, que a estrutura do setor está passando por uma transformação que acho que todos nós vemos como positiva, a nível de investimento, a nível de uma profissionalização do setor, uma saída da familiar para a corporativa, da fragmentada para a consolidação. É uma consolidação que, aparentemente, não produz o risco de uma cartelização do setor pela imensidão da área que tem disponível. É um setor que, comparado com o que era antes, em que se necessitava um programa subsidiado do governo para decolar, é um setor que atingiu patamares de eficiência em que ele pode voar sozinho, ou seja, ele não requer nenhum programa de subsídio específico como havia antes. E essa é uma eficiência que, pelo que a gente está vendo, não só de biocombustíveis de primeira geração, mas também no que vem aí de segunda e possivelmente até a terceira, é uma eficiência que só tende a crescer no tempo e faz essa indústria cada vez mais competitiva com relação ao petróleo. Isso faz com que a indústria de biocombustível, pelo menos nos países como o Brasil, na África nós temos que ver o que acontece, mas pelo menos no Brasil como está,
é uma indústria que veio para ficar, é uma tendência que eu acho que é um consenso aqui, que é irreversível, quer dizer, pode ter altos e baixos em função de crise, crises de duração maiores ou menores, mas estruturalmente é uma coisa que veio para ficar e se expandir. Aqui tem em termos de concorrência com o petróleo, uma coisa que acho que foi tocada aqui pelo Bernardo, mas é uma coisa que nós, como instituição multilateral, sempre estamos vendo, é a questão das externalidades, ou seja, qualquer cálculo de competitividade do biocombustível, qualquer biocombustível com petróleo, tem que levar em conta a externalidade. Aqui o Bernardo apresentou algumas cifras que foram de redução de emissão de gás de estufa, e isso é o que acho que muda a balança. E acho que, de certa maneira, dado o espaço que nós temos aqui no Brasil, pelo menos para a expansão do setor, não se vê a curto prazo, a médio prazo, nenhuma restrição para a contínua expansão do setor. Eu acho que isso foi mais ou menos um resumo, obviamente, estrutural do que se falou aqui. Eu queria agradecer tanto o Luiz quanto o Bernardo pela participação deles, pedir uma salva de palmas para os panelistas.